Alguns filmes nos deixam bem para baixo, outros filmes nos deixam bem felizes. Algumas séries nos fazem apaixonar por alguns personagens. E hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre essa influência que os filmes e as séries têm no nosso emocional, no nosso psicológico e na nossa vida comum. Eu sou o Tasso Levi e estamos prontos para mais uma conversa top. E aí, gente? Fala, galera, Guilherme Brana na área, e eu gosto muito desse tema, filmes e séries. Eu acho que tem muita coisa aqui, muito mais que a gente falar do que quais os filmes e séries e quais gêneros a gente mais gosta ou mais influenciaram a gente, mas tem muita coisa dentro desse tema que a gente pode abordar de forma que a gente consiga crescer, pensar assim, na gente evoluir em relação a como é que a gente é como pessoa diante disso. Pessoal, meu nome é Lucas e lá vamos nós para mais uma gravação, um podcastzinho legal aí para a gente conversar sobre filmes e séries, coisa que eu gosto muito de filmes, e eu quero dizer logo de cara que eu sou apaixonado pelo Titanic. E eu não chorei no Titanic, tá, gente? Eu chorei uma das vezes. Eu chorei em alguma das vezes também, mas assim... Nas 999 vezes que vocês assistiram. Falta a gente assistir junto. Eu devo ter assistido esse filme umas 6 vezes. É grande, mas bastante. eu vi bastante. Eu devo ter assistido um pouco mais, que nem aquele meme do Leônidas, um pouco mais. Vai. Mas então, galera, sobre essa questão da influência dos filmes e das séries na sociedade, na nossa vida comum, vocês já tinham pensado sobre isso antes? Que realmente os filmes que nós assistimos e as séries que nós assistimos têm uma influência na nossa vida e até na sociedade de modo geral? Eu acho que é uma questão muito do automático. Porque a gente costuma achar que a gente escolhe o filme. E parece que é uma coisa o tempo todo ativa. Mas a questão é que quando a gente está diante do filme, muitas vezes a gente está passivo. Então é o filme que está mandando na gente, assim, não estritamente, mas assim, o filme está construindo ideias, o filme está derramando coisas dentro da gente. Então assim, por mais que a gente ache que fique um tempo... Tem gente que não consegue escolher filme, né? Mas por mais que a gente ache que a gente está escolhendo o filme, quando depois que a gente dá o play, se a gente desliga a mente, é como se o filme estivesse fazendo a gente. Então, o filme, como ele é um consumo de entretenimento, ele traz uma influência. Com certeza. É só você... Não sei se vocês também passaram por isso, mas assim, quando a gente tá assistindo uma série por muito tempo, assim, a gente fica quase com os pensamentos iguais do pessoal que a gente está assistindo. Uma série que me influenciou muito nesse sentido foi a How I Met Your Mother. Não sei se vocês conhecem direito. Mas o Barney, ele é todo mulherengo, assim, e a gente assiste, a gente fica com, né, tipo, com a cabeça, tipo, meio... sei lá, qualquer coisa é possível, assim. Com aquelas linhas de raciocínio, né? Isso, a linha de raciocínio totalmente limitada àquilo ali. E se a gente não cuidar, aquilo ali te influencia de uma forma, tipo assim, que a gente nem enxerga, entendeu? Que a gente nem cabe. Isso. Geralmente a gente pensa que os diretores ou os produtores das séries ou dos filmes, né, a gente pensa que é neutro, né? O pensamento deles é neutro e a gente pensa que não tem um pensamento ou uma visão de mundo por trás daquilo. Vocês já perceberam em alguns filmes, se vocês já assistiram, assim, essa questão de você perceber um pensamento ali por trás, uma visão de mundo, as ideias que o diretor quer passar, que o produtor quer passar? Quem produz filmes, quem encena, quem escreve, quem monta roteiros, sempre tem intencionalidade, né? Então, exige muito de quem assiste essa posição assim crítica, né? Porque já notei sim, filmes com ideologias misturadas ou filmes com sugestões assim para seguir assim, e a minha principal dificuldade assim é porque literalmente porque geralmente quando eu sento para ver um filme eu tô num momento de relaxamento, eu tô num momento de agora eu vou ficar de boa. Geralmente um momento, ou então, tô indo ao cinema. E ao cinema geralmente é uma coisa que eu faço com a minha esposa, assim. É um momento de lazer, é uma descompressão. Então, sinto muito. Tem alguns filmes que realmente mostram algumas coisas assim, que
que a gente vê e faz, fica, macho? O que é isso? Gente. E tem mesmo. Como é que você já vê muito isso, Lucas? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que eles são seres humanos, né? Quem tá fazendo não são várias máquinas e tudo mais. São seres humanos que têm pensamentos, que têm ideologias, que têm caminhos na nossa cabeça certo ou errado, eles têm os deles. Então, assim, qualquer coisa que eles forem fazer, eles vão colocar o que eles pensam, vão colocar o que eles acreditam. E assim como a gente grava um podcast, a gente coloca o que a gente acredita. Então, primeiro, eu acredito que é natural, normal. E segundo, 100% de certeza que todo filme tem alguma coisa da cabeça do cara, do diretor, do produtor, do roteirista. Você falou do roteirista. O roteirista é um dos mais importantes nesse sentido, né? Porque ele vai colocar aquilo ali que ele tem também pra fora, né? E a forma dele colocar pra fora é ali dentro do roteiro. Até pelo viés artístico. Filme é arte. Então, arte é a expressão da alma, né? Então, é uma forma de você colocar o que você ama, sente, tanto na apresentação quanto nas ideias. Então, toda produção artística carrega alma, carrega emoção, carrega racionalidade. Pintura, tudo assim. Todas elas carregam pessoas, carregam... E o interessante é que essa forma de fazer filme, né, que é chamada da sétima arte, antigamente a sétima arte era mais desse viés, né, de você ter um pensamento filosófico por trás, uma visão de mundo por trás, mas agora também, até nos filmes que são entretenimento, como o Guilherme falou que você quer ir pro cinema para assistir, para relaxar com a sua família, você vê ideologias por trás, pensamentos filosóficos por trás, por exemplo, né, o novo filme essa saga aí dos Vingadores, você vê, assim, entretenimento, você vai pro cinema porque você quer ver os super-heróis ali que você leu na infância, nos quadrinhos e tal, mas você vê ali uma forma de pensamento, como o diretor produziu aquilo, como ele quer que a gente pense, como a sociedade pensa sobre aquilo. Mas eu acho natural, porque, é que nem o Guilherme falou, é uma arte. E ele tá produzindo uma coisa que ele vai colocar o coração dele, vai colocar a personalidade dele ali dentro. Então, é natural, mas é a minha opinião. Mas o despertar de quem tem essa leitura sobre filmes é justamente que, se a gente pensar no nazismo, na pré-aplicação das principais ações que eles tiveram, existiu uma condução de massa através de filmes. Então, eram sketches, né? Eram curtas que o Partido Comunista não, fascista mais na Itália. Nazista, né? Só que o nazismo é de direita, né? Não é comunista. Tem uma discussão aí, né? Mas a gente pode deixar para o próximo. Não, beleza. O que importa é que na prévia das principais ações deles, eles doutrinaram através de pequenos filmes. Então, o filme tem esse poder. E é interessante também porque o próprio Marx, né, vai falar que, como o Marx era um idealista, ele vai falar exatamente isso, que através da arte, através das ideias que passam, que vai mudar o mundo, né? Que ele tinha essa ideia esse idealismo de mudar o mundo através de filmes, né? Aqui no Brasil muitas novelas fizeram muito isso. Fazem ainda. Fazem, né? Agora hoje as séries estão fazendo isso. Então, assim, queria saber de vocês quais são as séries ou os filmes que estão, assim, que vocês têm em mente agora aí, que mais influenciaram na vida de vocês. Só uma observação, faz todo sentido isso. Porque, é que nem o Guilherme falou, é o único momento, quase o único momento que a gente senta e abre. Desarma, totalmente. A gente vai pro culto, a gente não desarma, a gente fica julgando o pastor que tá pregando. O pessoal do louvor a gente julga e tudo mais. A gente vai numa palestra o tempo inteiro, olhando, raciocinando para ver o filme ou a série, a gente senta e... Parece que tira os filtros. Foi embora. Porque é uma situação pronta, né? Um conteúdo gravado que já foi, eu não tenho o que fazer, então eu tô sentado aqui e tô assistindo. Se eu gostar da série, tudo que tá ali tá entrando. Não, e a edição, a câmera, a moda de filmagem, as trilhas sonoras te fazem. As cores. Exatamente, influenciam nisso aí também. Uma série que foi fantástica nesse sentido foi Breaking Bad.
Eles têm assim, matérias enormes, depois vocês pesquisem no Google, que fala sobre as cores do Breaking Bad. De cada personagem, por que cada personagem usa tal cor. Aí, por exemplo, para quem já assistiu vai entender. Tem a Marie, que é a irmã da mulher do personagem principal. Ela só usa roxo. E isso, o roxo, traz ideia de avareza, traz ideia de como é que eu posso dizer, luxo, entendeu? E ela se eu não me engano, eu esqueci o nome da palavra técnica, mas é que gosta de roubar, né? Que gosta de... Tem um... Cleptomania? Eu acho que é isso. Eu acho que é o cleptomanismo. Se não for... sei lá. Ela tem, e aí ela só usa roxo na série. E isso, tipo, intensifica essa característica do personagem dela. Isso é fantástico. Então, essa é uma série que muita gente gosta, né? É uma série... Você já viu? Só a primeira temporada, mas não, você pretendo assistir o resto. Você viu uma boa parte, então. Eu gostei muito dessa série, tá entre as séries mais queridas do meu coração, por mais que ela tenha episódios problemáticos, sim, assim, mas muitas vezes aquilo que mais nos atrai tem esse viés, assim, foi feito um estudo, uma organização para entregar um personagem que está cheio de subliminaridades, cheio de entrelinhas, assim, que a gente só lê com a alma, não lê, o olho enxerga, mas não percebe, a gente não consegue processar o tanto de coisas que pode estar inserido numa produção visual. Exatamente. Audiovisual. Eu vou dar um exemplo de uma série que me marcou de uma forma meio estranha, que foi Grey's Anatomy. Ok. Todo mundo me zoou porque eu assisto. Eu e a Jéssica... Não, eu assisti quase tudo, pô. Eu assisti umas 12 temporadas. Quando eu chamo de Grace, as pessoas ficam me já sabe. Que já é uma coisa íntima, né? Já é. É porque já tá no coração. Querido. Então, quando eu assisto Grace... Quando eu assisto, não, Pedro. Quando eu e a Jéssica, a gente assistiu Grace, a gente começou assistindo normal e foi aquela, né? Na época tinham, sei lá, 14 temporadas. Na época. E a gente assistiu, tipo, até a 10ª temporada, tipo assim, loucamente e tal. Muito doido. E aí a gente continuou assistindo e aí foi muito engraçado, porque começaram, independente de qualquer pensamento, começaram algumas coisas meio pesadas, assim, né, aos meus olhos. E aí a gente desanimou da série um pouco. Só que o começo dessa série, conflitos morais pra você? Exatamente. Pra mim, o começo, até a 10ª temporada, sei lá, é uma das melhores séries da história. Hoje tem 17 temporadas e eu não assisti ainda. Tô assistindo a segunda vez, desde o começo, eu e a Jéssica. Estamos na 4ª temporada. Só que, aí eu vou falar uma coisa. É muito engraçado, porque a gente enxerga a transformação da diretora. Quem não conhece, o nome da diretora é Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes, ela fez How to Get Away with Murder, né? Ela fez Grace e ela já fez algumas outras coisas também. Mas assim, a gente vê a evolução dela, a transformação dela através da série. A transformação do pensamento dela. Você vê algumas coisas aqui que ali na frente ela tipo joga uma bomba tipo, e vai e coloca e fala, e daqui a pouco você tá de boa com aquilo. A filosofia formadora da... Exatamente. Então assim, eu parei de assistir, inclusive se vocês quiserem assistir, assistam, porque é uma série fenomenal, muito boa, muito... assim, eu não vou falar sobre o específico do médico, né, da medicina, porque eu não sei. Já vi alguns episódios de uns caras no YouTube falando que não é muito... que não é muito perfeita a questão da medicina, assim, né? Até a questão técnica. Exato, de alguns nomes ou de algumas técnicas aplicadas e tal. Mas mesmo assim você aprende muito, né? Claro, você não, claro. Sim, com certeza. Muita gente já deve ter diploma na parede, de tanto que viu Grey's Anatomy. Eu vi muitas temporadas. Então eu acho assim que, sobre Grey's Anatomy, é muito uma novela, sabe? É muito mais novela do que técnica médica. É amorzinho aqui, amorzinho ali, então, você me magoou, você me deixou... Exatamente. Então, é muito mais sobre relacionamentos do que médico. E aí essa coisa da medicina chama muito. Uma coisa que eu vejo sobre influência de série e filme é muito uma ideia que existe uma onda, uma ideia que está underground, no pensamento humano, e aí a arte,
o cinema, especificamente, ele pega essa ideia underground e joga assim no ventilador. E aí todo mundo, de repente, começa a falar aquilo. Se torna uma hype. Então, tá hypado, fica hypado e aí vai. Então, assim, por exemplo, recentemente saiu um filme que eu acredito que todo mundo viu, O Poço. Sim. Então, O Poço tem uma pegada de luta de classes, faz a gente refletir sobre a importância que a gente dá pro outro. Crítica social, né? Então, assim, é um tema que não tem como não falar, não pensar. A gente sai... Eu vou dizer pra vocês, eu tive uma experiência ano passado, eu tive a oportunidade de ir a Cancún. E aí, no outubro de 2019, eu fui ao mercado, fui ao Walmart. Enquanto eu tava no táxi, eu perguntei pro taxista, cadê os pobres? Ele, como assim? Cadê os mendigos? Porque na minha cidade, se eu for no centro, tem um bando de mendigo. E ele pegou e falou, não, aqui os mendigos eles ficam num outro bairro. Então aquilo me chocou muito porque, assim, em todo lugar tem e deve haver algum movimento lá do governo, porque é uma cidade turística, para o mundo inteiro. Então deve haver algum movimento do governo para esconder essa coisa, para passar uma imagem de... Então, assim, quando eu vi O Poço agora, eu lembrei da situação. Então, o filme ele tem muito essa coisa assim, de influenciar uma tendência. Assim. Ele pega uma ideia que está no underground e traz... Uma questão adormecida, né, na sociedade, assim, quase, e taca fogo naquilo ali. E tem alguma outra coisa também que são novas tendências. São ideias que ninguém está pensando e de repente vem um filme... Pá! Então, vocês conseguem pensar em algum exemplo assim? Eu não sei como é que vocês lidaram com... quando vocês... Por exemplo, o Lucas citou mais cedo o Avengers. Tássio citou mais cedo o Avengers. Então, como é que vocês lidaram assim quando vocês de repente perceberam que não estava só diante de um filme de heróis, de O Escolhido, né? Porque tem essa coisa do The One, que veio desde Matrix pra cá, assim, que tá em alta. Mas assim, como é que vocês lidaram com isso assim? O que vocês viram, por exemplo, no Avengers, que não é só um filme pra papai assistir com um filhão? Eu tenho dificuldade. Eu vou falar a verdade que eu tenho dificuldade. Quando eu vejo, assim, eu sei, né, que existe, eu sei que é natural, eu sei que é 100% normal. Só que eu tenho dificuldade quando eu vejo, quando eu consigo enxergar, eu olho e falo, aí meu coração meio que se fecha assim, entendeu? Apesar de eu entender que é normal, eu tenho dificuldade, depois do momento que eu, né, tipo, caiu a vez, minhas barreiras voltaram, meus filtros voltaram e eu falo, cara, eu tenho dificuldade de assistir de novo sem filtro ou tipo assim, conseguir curtir da forma como eu tava curtindo. Os Vingadores é um exemplo perfeito disso aí, que eu, assim, curti, fui em todos no cinema, Vingadores Ultimato fui 2 vezes no cinema, só que assim, e eu sei que teve gente que foi muito mais vezes, vou ficar quieto, mas assim, depois do momento, e não foi no Ultimato, nem no Guerra Infinita, foi lá atrás, não sei quando, mas depois daquele momento específico que eu falei, cara, isso aqui não é só pra eu ficar assistindo aqui bonitinho, eu tive dificuldade. Cara, aquela coisa do estalo ficou na minha cabeça há muito tempo, cara. E aí, pra resolver tem que tirar metade mesmo? A sociedade, a gente, toda a conversa que a gente falava, a gente fazia assim. Como é que a gente vai, por exemplo, o tema, como é que a gente vai eliminar o mal? Porque essa foi a ideia do Thanos. O Thanos trouxe e isso ficou muito aberto, né? Rapidinho, na superfície, ele é um cara bom. Sim, ele é ele tá querendo um anti-herói. Isso, um anti-herói, ele tá querendo a paz, ele tá querendo o bonito. Ele tá tentando resolver a situação do mundo, né? Tem muita gente e, assim, a maioria dessas pessoas estão poluindo o mundo, estão trazendo mal ao mundo, a existência, então ele quer eliminar metade disso. E, assim, pra quem não tem um pensamento por trás, a filosofia que tá por trás, fala assim, não, talvez eu faria isso aí. Faz sentido. Faz sentido, entendeu? Porque, assim, o cara tá fazendo algo que é bom e tal, né? Ele tá limpando. Tá limpando. E é muito interessante isso, porque entra dentro daquilo que a gente falou, né? O entretenimento também entra dentro dessas questões, como o Lucas falou. Às vezes também eu tenho dificuldade, porque eu quero assistir um filme de herói que eu li no quadrinho, que é o meu herói favorito, né? O Capitão América, a gente tá top. Homem de Ferro, Team Capitão Capitão América.
Então a gente quer ver o Capitão América ali brigando, né? Derrotando. Porque os filmes de hoje, de super-heróis, não é só mais aquela questão do bem vencer o mal, né? Tem toda uma questão por trás. Tem cara, muitas camadas. E a gente precisa estar atento para perceber essas filosofias. É por isso que é muito importante a leitura. E a leitura e os filmes, né? A sétima arte te ajuda a saber o que você está lendo. Ela desenvolve tua imaginação social, né? Sim. Vai evoluir. Você vai evoluir. É a questão de completar a inteligência. Exatamente. Né? Leitura é um lado, o social é outro, né? O emocional e tal. Você lê muita coisa, por exemplo. Sobre essas filosofias que são mais difíceis de entender, quando você vai para um filme que explica isso, fica muito mais fácil você entender. Gente, sobre essa questão da influência, me lembrei agora de um filme chamado O Quarto de Jack. Você já viu esse filme? Sim. O Quarto de Jack. Depois de ver aquele filme... Inclusive deu o Oscar pra Brie Larson, né? Sim. Pro menino também. O menino também, né? Eu esqueci o nome dele. Aqui eu trago duas coisas. Primeira coisa, o papel da academia, né? Porque existe uma academia que é criticada, porque ela premia filmes, ela aparentemente ela tá dando importância só a alguns segmentos, e tem uma coisa meio nacionalista também na academia. A gente tá falando do Oscar, né? Sim. Agora, outra coisa. Depois que eu vi aquele filme a primeira vez, eu quis ver mais umas 2 vezes, e depois que eu vi a terceira vez, eu fiquei umas 3 semanas pensando na situação abuso, na situação sequestro. Eu fiquei me imaginando naquela posição. Sim. É uma coisa muito, muito impactante, assim. Tem alguns filmes que realmente tocam o nosso coração, assim, e mudam a nossa rota. Então, a questão é que a gente, pensando nessa questão do filme, a impressão que eu tenho é que ficar no automático é um prejuízo, assim, sabe? É coisa de menino, sabe? Não, a maturidade, ela passa o tempo todo por a gente despertar every single neurônio que a gente tem. Cada um das nossas pontinhas de pensamento. A impressão que eu tenho é que a nossa vida, pensando sobre filmes, a impressão que eu tenho é que a nossa vida passa por um despertar da mente. Que falando de influência nos filmes, a gente tem que falar sobre isso. Com certeza. Até os filmes de comédia nos fazem pensar hoje em dia, cara. Até os filmes de comédia. Românticozinho. Comédia romântica, isso aí. Tem toda uma filosofia. Cara, tem um que me fez pensar muito, que foi dos vestidos. Que a menina, que é até a Catherine Hegel, que ela tipo, tem vários vestidos porque ela é sempre madrinha. E ela nunca chega a vez dela de casar e tal. E ela é sempre madrinha, ela tem não sei quantos vestidos. Esse eu não vi. Eu também não vi. Mas fala pra gente. É vestida pra casar. Vestida pra casar. Aí ela tipo, tem vários vestidos. E a vida dela é sempre pensando em casar. E ela, tipo, no final, se eu não me engano, ela, tipo, o cara pede ela em casamento. Eu não lembro direito. Eu sei que me marcou muito pela saga dela, assim, pelo desespero dela em casar, entendeu? Aquele negócio. Você já tinha casado, Lucas, nessa época? Muito provavelmente não, é antigo isso aí. Mas assim, sabe, aquela ânsia dela, preciso casar e não sei o quê, chateada e revoltada, e daqui a pouco fica com não sei o quê, e sempre com um vestido novo de madrinha e tal. E isso me marcou muito. Comédia romântica total, hahaha, bonitinho, mas faz pensar. Então, gente, para fechar esse ponto, qual seria a maneira correta de você sentar na sua casa, no seu sofá e assistir um filme, assistir uma série? A pergunta eu acho que a gente pode assistir algum filme sem filtro? Sem medo? Sem neutralidade. A gente pode fazer alguma coisa sem filtro? Boa pergunta. Porque me parece, cada vez que eu paro para analisar essas situações, eu penso assim que eu tô como uma folhinha no vento. Frágil como uma folha no vento. Porque o tempo todo eu me desarmo. Eu sempre deito no sofá com fone de ouvido para ouvir uma música e me desarmo. Imagine com um filme. Então, a minha impressão é que o jeito certo é deitar ou sentar o mais confortavelmente possível, abraçar o que está vindo com a maior sinceridade possível e deixar todas as informações reverberarem e ver o que a gente pode guardar ou jogar fora. Não tem
um movimento, assim, até porque é uma vida muito policiada, né? Se a gente ficar pensando assim, que tem um jeito certo ou tem um jeito errado. Eu acho que a pergunta é no sentido de... Não é nem físico, né? Assim, óbvio. Eu preciso... É a posição sentar de cabeça interna, pra né? baixo para os meus filmes. Acho que a intenção, né? A intenção agora que Isso. você... a intenção desse podcast é fazer com que você que está assistindo, ou a gente, assista as séries e o filme não de maneira alienada, Automática. automática, mas que você tenha esse pensamento, tenha esse interesse de saber qual é o que está sendo pregado ali, o que está sendo falado, para você entender o filme de fato, porque várias vezes você, por exemplo, né? A gente assiste um filme muito bom, bonzão, e tá, no final é uma bosta o filme. Você não entende nada, mas é porque tem uma filosofia por trás, tem uma cosmovisão por trás. Então, assim, uma dica é: não fique alienado quando for assistir um filme ou uma série. Tem interesse sempre de quem são os autores, de quem está produzindo o filme, para você saber o pensamento dele, que isso vai te ajudar a assistir melhor, né? O Tassi falou uma palavra muito forte, que é alienação. Alienado, tá? Eu tava lendo um livro... Tem um livro de cabeceira que eu gosto muito, chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E ele fala muito sobre alienação. E quando ele escreveu o livro, a expressão que ele usou no inglês era alguma coisa como estar boiando no oceano. Estar boiando no oceano. Ele não sei se não existe essa palavra no inglês, ou se... Pelo que eu entendi das análises, é isso. Não tem uma palavra específica. E a gente tem. Por um acaso a gente tem, e aí eles pegaram a expressão e conseguiram... Que nem saudade, né? Isso. Que é uma expressão muito nossa. Então, na nossa língua tem essa palavra alienação, né? Então, alienação é um perigo o tempo todo, né? Essa coisa, mas aí agora trazendo para a ideia com que ele escreveu, de você ficar boiando no oceano. Então, assim, eu acho que a postura interior positiva para a gente assistir sempre um filme é assim: você tá relaxado, você tá desarmado no certo sentido, mas você tá apoiado. Você tá apoiado no equilíbrio. Porque tem gente que gosta tanto de algumas produções cinematográficas que toma aquilo para ser sua base. E assim, não consegue enxergar nada de errado, né? Não consegue enxergar nada de diferente. Nunca tem uma crítica. Tô te cortando, mas eu sinto muito. Velho, é impressionante. E isso sou eu também. Assim, gosto muito de um artista, de um cantor. Nada do que ele faz é ruim. Mas se você for olhar, tem música ruim lá, tem coisa ruim. Tem alguns que não. Que ele canta Tem que John você Mayer, não por exemplo. conta. John Mayer não faz nada de errado. John Mayer... É tipo um santo, né? Que Olha Deus isso, colocou na terra. Isso não é um exemplo, né? Mas assim, eu vejo... Vou dar um exemplo legal, que é com meu amigo Tassi. A gente estava assistindo um vídeo uma vez, tá? Uma banda gravou uma música no estúdio. Ele nem vai lembrar disso, talvez lembre. Uma banda gravou um vídeo no estúdio. Você vai falar o nome da banda para ajudar ele a lembrar? Eu também não vou lembrar. Porque foi no YouTube, assim, a gente assistiu junto e tal. Uma banda gravou no estúdio uma música. Certo. E aí pegou, e tava ao vivo alguém gravando, em outro lugar, ao vivo mesmo. E aí o baterista deu uma rateada assim. Aí eu falei, velho, eu acho que ele errou. Aí o Tassi falou, ele não errou, foi ele que fez a música. Eu falei, pois eu não me importo se foi ele que fez a música, eu acho que ele errou. Aí a gente ficou nesse negócio, né? Eu falei, Não lembro. Não lembro, né? Porque assim, na minha opinião... Lucas e Tássio são bateristas, tá? Isso. Aí assim, na Foi minha uma opinião... discussão de baterista. Uma discussão idiota. Mas assim, na minha opinião, ele fez, mas... Ele que criou, mas ele pode... Na reprodução ele pode ter errado, né? Feito alguma coisa. Pra você ele errou. Pra você ele errou. Aí as pessoas têm esse pensamento errado, que nem o do Tassi, brincadeira. As pessoas tipo idolatria, né? Se tal pessoa fez esse filme bem, esse aqui vai ficar bom também. Então elas se perdem nesse negócio assim, nós somos seres humanos no final das contas. Teve gente que fez filmes fenomenais aqui e logo depois fizeram cagadas. Tem até uma... Não, tem muita sequência de filme que é horrível. Não digo nem sequência. Gente, deixa eu dar um exemplo bom disso. Por exemplo,
o Adam Sandler, ok? Vai. Tem um filme do Adam Sandler, com todo respeito, é uma merda. Qual? Cara, eu nem isso. vou saber o nome, mas eu vou dizer do que eu vi do filme pra poder... Eu vou saber. Pra vocês entenderem. É um que ele tá numa família, que tudo dele dá ruim, é problemático, ele vai morar com o pai dele, tudo... Talvez você nem tenha visto. Realmente. Talvez você nem conheça esse filme, mas eu vou mandar o link. no A vídeo gente vai colocar o link. a gente vai na colocar aqui. descrição. Mas a questão é a seguinte, tem um filme do Adam Sandler que é uma merda. E a minha esposa é muito fã do Adam Sandler. Então a gente já viu todos os filmes do Adam Sandler com a Jennifer Aniston, todos, porque ela também é muito fã da Tem Jennifer dois, Aniston. né? Fizeram 2. Ou mais. Minha esposa Esposa de de mentirinha. mentirinha. Ou eu já na vi Netflix. ou eu já vi uns 5 diferentes, ou então Tem realmente eu tô Mar vendo. Mediterrâneo, não sei o que. E tem um outro que ela faz com aquela outra atriz loira, que não é a Jennifer Aniston. Não, ele faz com a que ela esquece tudo, né? Isso, aquela. Não Isso. sei o que. Então, na minha lembrança eu já vi uns 5 filmes do Adam Sandler com a Eu não sei se é porque eu não prestei atenção em alguma vez, ou se é porque lá em casa repete muito. Mas a questão é, um dia a gente sentou pra assistir o filme do Adam Sandler, e ela é fã. E foi essa merda, essa bosta, com todo respeito, com todo Ela desrespeito. reconheceu. Sim, ela falou, amor, esse daí não vai dar não. Mas você vê que o fã. O fã ele fica meia hora no fala, filme tipo, ruim. Será, velho? Será? O fã fica meia hora no filme ruim, querendo que E ele você... não fala que é ruim. Não, ele... Ele fala, esse não deu pra assistir. Isso não... Porque eu não tive tempo. Olha, mas só uma história engraçada que o pessoal fala do Will Smith, né? Que o Will Smith, todo filme que ele faz dá dinheiro, todo filme que ele faz dá retorno. Aí eu tava vendo um vídeo, talvez ontem, não lembro, o pessoal falando sobre os filmes do Will Smith e eles falaram que esse último dele, Gemini, né? Gemini, na verdade, em inglês, que ele tá lutando contra o clone dele, ou ele é um clone, sei lá. eu não vi. Também não vi. Ou Eu seja, também não vi. não deu dinheiro nenhum, entendeu? Porque se Aí você não viu, Nenhum de nós viu. eu assisto filme. E eu gosto do Will eu sou Smith. fã do Eu Will gosto Smith. Já me chamaram de Will Aí- Smith. Por incrível que É um elogio, é um elogio. Que pareça. Você que chamou ele de Will Smith, para de Você enganar o garoto. sabe. Aí olha só, a questão é que nem todo filme do Will Smith é bom, entendeu? Nem todo filme dele dá dinheiro. Apesar de ser o Smith, não deu dinheiro nenhum. E assim, eu não assisti, pelo que dizem, foi terrível, terrível. Vamos marcar um dia pra computação gente gráfica, Vamos. Computação gráfica ruim, tudo ruim, assim, e fala, não, chega... Não, e às vezes também o autor tem um pensamento e ele contrata os atores e os atores não se encaixam naquela linha de pensamento Sim, dele. sim. Tipo, você tem a ideia do Capitão Nascimento lá, o Wagner Moura. aham. Ele é totalmente de esquerda. Aham. Mas aí coube o papel dele, porque ele é um ator muito bom. Sim. Ele fez um papel de conservador ali, de policial durão ali e tal, né? Mas tem atores que não se encaixam no perfil do diretor. E às vezes isso é um desperdício, né? Tá, já que a gente tá falando de filme, vou citar o caso. Não sei se vocês viram o documentário do Paul Walker, Você falou. que eu tô ainda lembrando disso, eu já devo ter falado disso no outro podcast, mas a questão é a seguinte, no documentário do Paul Walker, o diretor que fez Velozes e Furiosos fez aquele papel pra aquele cara. É mesmo? Sim, eles já tinham trabalhado juntos e ele fez aquele papel sabendo do perfil do ator e tudo mais. Então, assim, é tanto assim que quando se quer fazer alguma coisa boa, procura-se uma pessoa Que se encaixe. que se encaixa. E aí agora, já que a gente tá falando de cinematografias e pessoas em si, vocês conhecem alguma história de um ator que é muito parecido, ou ator ou atriz que é muito parecido no caráter ou na personalidade com algum personagem que ele fez? Tá. Por exemplo, a minha esposa adora novelas. Você gosta de série e ela gosta de novela. Série também é novela, só que de uma forma diferenciada. Americanizado. Americanizado, né? Mas assim, a minha esposa adora novelas. E ela vê os comentários que as pessoas fazem. E esses dias a gente estava assistindo uma novela, ela assistindo e eu comendo enquanto estava passando. Aí tem hora que eu não tenho como fugir. E aí a gente estava assistindo e ela virou e falou assim: essa atriz aí é igualzinha esse personagem. Eu já vi várias notícias do pessoal que trabalha na casa dela dizendo que ela é sem caráter desse jeito aí, que ela trata as pessoas mal desse jeito. E quando você olha o personagem em ação, é um personagem perfeito, encaixa perfeitamente. Sim.
Então... Aí a gente confunde achando que ela é uma boa atriz, mas na verdade ela só tá sendo ela. Ela mesma. É porque tem uma questão do... Eu tava vendo esses dias um vídeo, né, de uma drag. Que ela, inclusive, ela é muito inteligente, né? Uma drag? Uma drag. Okay. Drag queen. Drag queen. Drag queen. Ok. Porque Porque a gente fala drag, né? A questão drag, até que ela tava explicando, né? Tem muito os youtubers, né? Ou então os atores são drags. Porque esse conceito de drag é muito da personalidade, é da persona que você cria para um papel. Sim. Né? Então, assim, ela tava falando justamente sobre isso. Tem pessoas que têm essa facilidade de performar um personagem, um alter ego. Uma outra acho pessoa. Que é o Adam Sandler, que tem facilidade de personar aquele cara ali que ele é e tal. E todo filme, quase todo filme dele é daquele jeito ali e tal. No caso, ele já não teria essa habilidade, né? Porque Não, essa é a só. minha crítica até ao... Nicolas Cage? Nicolas Cage. Ah, não tem como não falar. Todo mundo vai falar. Assim, ó, o Nicolas Cage, pra mim, desculpa a gente, assim, até na forma de estar no banheiro fazendo essa necessidade dele, ele é daquele jeito. Eu não consigo fazer aquela cara dele. É sempre a mesma, né? Muito feio. Então, assim, por isso que essa questão da performance, pra mim, é aí que o ator, pra ser um bom ator, ele tem que ter essa habilidade de performar vários personagens, né? Então, assim, isso pra mim é fantástico. Isso aí. Eu acho muito importante o que você falou antes sobre o papel encaixar no ator. Porque, assim, o ator tem o estilo dele e mesmo que ele consiga, né, abraçar alguns outros estilos, ele tem o mais forte sempre, né? É que nem um músico que é mais forte num tipo de música ele pode ser muito estudado nos outros, mas ele é menos forte, né, mais fraco nos outros. E aí você falou sobre isso aí, sobre o ator não ser certo, e aí a gente tava falando sobre isso e me lembrou o Will Smith de novo. É mesmo? Parece. Will Smith. Porque eu tô com outro cara na cabeça aqui que eu queria falar sobre ele. Que é o Will Smith também. Não é o Will Smith. Mas olha só. O Will Smith eu gosto dele. Cara, não, eu amo o Will Smith. Eu vi uma entrevista dele ele explicando por que ele não aceitou o Matrix. Vocês sabiam que ele ia ser... Sério? Eu não sabia. Não, Aí olha só. Se o Will Smith aceitasse ser o Neo, o Morfeu não seria o negão, que eu esqueci o nome dele. Seria o Val Kilmer. Nossa, cara. Isso. Aí ele falou, cara, olha só, vou falar a verdade, eu não aceitei porque ele foi fazer um outro filme, tava fazendo um outro filme, e ele não queria ser o cara do tipo alienígena, daquela parada assim. Aí ele falou, não vamos fazer, não sei o quê. Mas aí ele pegou e não aceitou. E aí deu tudo certo, né? Com o filme, assim, com o Neo e tal. E ele falou, mas eu salvei esse filme, porque se fosse comigo ia ser muito ruim e tal. Aí você cara, o Keanu Reeves realmente... foi perfeito. Hoje a gente enxerga perfeito. Eu não sei que universo... Aquele jeito meio calado, assim, interiorizado. Eu não sei o que seria do universo realmente. Se o Neo fosse o Smith. Sim, né? sim. Não, eu acho que já teria acabado também. Porque o Neo é o Keanu Reeves, né? Então, mas é porque esse filme, Matrix, trouxe à tona a computação. Não só a computação, mas muita coisa que é assim... Cara, vivemos numa mentira. Então, que não deixa de ter uma filosofia por trás, uma coisa por trás. Com todo respeito aos fatos históricos e aos sociólogos, cara, Matrix mudou o caminho da humanidade. Da análise, do pensamento. Influenciou muito a leitura, assim, por vários aspectos. Mas o cara que eu tava pensando, que o Tassi falou sobre conseguir performar em várias posições, Johnny Depp. A gente tem o cara que é realmente assim, incrível. Tem tipo uns 6 personagens extremamente marcantes. E fora que ele tem habilidade de fazer um filme de ação, um filme de comédia, um filme de drama. Ele fez a Janela Secreta, nossa. Janela Secreta, Fábrica do Chocolate. O cara sem cabeça lá. Lembra desse filme? Sim. Não, o Cavaleiro Sem Cabeça. Aí tem um também que é Jack Sparrow. A saga ele tem tipo uns 6 Piratas do Caribe extremamente diferentes um do outro. E todos marcantes na... E sem ser igual em nenhum, né? Ele tem essa com identidade. Ele não tem as mesmas características em nenhum deles. Você vê, Willy Wonka e Jack Sparrow, velho. Como assim, o estilo, assim, né, meio tal, assim... Em algumas horas por isso que pra mim, esse estilo de ator, pra mim é o top, entendeu? É o que consegue... Por isso que ele ganha 1 milhão por minuto que ele grava.
Fala pessoal, então, nosso papo ficou grande demais, a gente curtiu demais esse assunto e a gente decidiu que a gente vai fazer 2 partes. Essa vai ser a primeira parte e aí semana que vem a gente lança a segunda parte com o final do nosso papo. E espero que vocês estejam aqui com a gente e para curtir mais esse episódio fantástico que ficou. Falou!